Senhor, a qual, Senhor, aleluia, nós te, Senhor, entregamos esse louvor, e, Senhor, tudo que foi ministrado nesta noite, noite de bênção, noite de vitória, noite a qual o Senhor se manifesta, nesta noite, Pai amado, noite, Pai, a qual, Senhor, o Senhor se manifesta também ali na vida do Ravi, Senhor, em nome de Jesus, esta criança, Senhor, que é um milagre nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim também eu te entrego o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, com sabedoria, Senhor. Usa, Senhor, a qual, Senhor, que o Senhor tem dado, Pai, para ele a porção da tua palavra. Jesus, Pai, reveste meu esposo com teu sangue, lava ele com teu sangue, Senhor. Usa conforme como o Senhor quer usar, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja, Senhor, a tua vontade, mas seja o teu querer, Senhor, na tua igreja, o que a tua igreja precisa. Aleluia, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e que nós venhamos te obedecer. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ouvir, Senhor, a tua palavra e, Senhor, reter no nosso coração o que é bom. Em nome de Jesus, aprender de ti, Senhor, que tu tens a palavra, Senhor, a, Senhor, cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um que aqui se encontra. Que eu creio que cada um que veio aqui veio buscar uma bênção. E essa bênção, ela vai chegar na vida de cada um. Porque Deus sabe da necessidade de cada um. Deus sabe do desejo de cada um. E Deus sabe da sinceridade de cada um. E Deus, olhando para o coração, Ele faz aquilo exatamente que está dentro do seu coração. Eu desejo ler o livro sagrado que se encontra aqui em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12, e vamos ler até o 14. Capítulo 14, versículo 12. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu queria poder sentar. Temos um texto aqui de toda tentativa, seja ela humana ou espiritual, de tentar, por conta própria, subir ou crescer sem a companhia de Deus, se torna isso um perigo para qualquer pessoa, para qualquer ser, sendo ele do reino espiritual ou da humanidade. Acabamos de ler um texto aqui de alguém, espiritualmente falando, que queria algo que não era dele. Ele queria uma posição que não era dele. Ele queria uma grandeza que não era dele. E todo esse desejo dele levou esse anjo a cair, a ser deixado de lado, a receber a punição devida pela sua má intenção. Então a gente aprende com a queda de quem? Lúcifer.
a gente aprende com a queda de Lúcifer que todas as vezes que tentamos ser melhor do que alguém, a gente cai. Todas as vezes que nós acharmos melhor do que alguém, nós somos o pior do que esse alguém. E todas as vezes que achamos que toda a atenção deve ser para nós, essas são as pessoas que mais são depressivas no mundo. Porque toda pessoa que tenta puxar glória para si, e essa glória não vem, essa pessoa fica depressiva. Uma pessoa que louva ou canta e quer aplausos, e esses aplausos não vêm, essa pessoa fica deprimida. Um professor que ensina e quer que, de hipótese alguma, aquele que ensina também venha ficar no seu caminho e que ele quer somente se destacar, esse também cai. Esse também fica deprimido. Então a palavra do Senhor diz que o perigo da subida sem a companhia de Deus. Subir é pecado? Não. Crescer na vida é pecado? Não. Mas essa subida sem Deus, ela se torna perigosa, porque o homem ele só confia na parte humana, ele só confia no seu lado de orgulho, ele só confia no seu eu. Então quando ele coloca o eu, automaticamente ele tira Deus do trono e ele se coloca no lugar de Deus. E todas as pessoas que tentaram fazer isso na vida não se deram bem, porque elas estavam sozinhas. Então a palavra do Senhor faz aqui uma comparação, aqui no livro de Isaías. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, ou seja, é aquele profeta que mais falou de Jesus, da vinda do Messias. E ele também trata um pouco de trazer uma comparação de reis da Babilônia, que por ter muito poder e por ter conquistado toda aquela região, e se engrandeceu com isso, todos esses reis caíram. Todos os grandes impérios da antiguidade caíram. O império da Babilônia caiu. O império dos assírios caiu. Dos medos caiu. Dos gregos caiu. O império romano caiu. Mas o povo do Senhor prevalece por todo o tempo. E isso é importante saber, porque com Deus você vai muito longe. Com Deus você consegue o que você quer. Com Deus o teu desejo é realizado. A restauração na sua vida é certa, porque você está acompanhado daquele que olha a tua vida e sabe do que você necessita. Você não veio aqui simplesmente para sentar nesse banco. Você veio aqui porque você tem a certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e Deus já tem falado através dos cânticos com você. Isso tem te ajudado muito. Mas não é todo mundo que pensa assim. Mas esse anjo, o primeiro perigo dele, o primeiro pecado que esse anjo fez, era subir por si próprio acima dos céus. Como diz o texto aqui: eu subirei aos céus, acima das estrelas, e exaltarei o meu trono. Esse anjo diz que ele subiria acima das estrelas. E ele, quando ele fala isso, ele se exalta a si próprio. É muito mais preferível, irmão, alguém chegar diante de você e dizer assim: você é uma mulher de Deus, você é humilde, você serve a Deus com sinceridade, do que você dizer para todo mundo: eu sou humilde, eu sou serva de Deus, eu sou servo do Senhor. Todas essas pessoas
que tocam trombetas, dificilmente o final deles é tristeza. Então esse anjo diz aqui, ó, subirei aos céus. A intenção dele é subir. E acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. Ele queria ser mais do que Deus. Então o perigo de subir por si próprio traz um perigo muito grande, porque você está subindo só. Subir só significa que não tem alicerce. Crescer na vida sem alicerce, qualquer casa construída sem alicerce, ela cai. Qualquer casa construída na areia, ela cai. Então a palavra do Senhor diz que você precisa alicerçar o teu crescimento, o teu sucesso, a tua bênção no alicerce, na pedra fundamental, que é quem? Jesus Cristo. Mas esse anjo não queria um alicerce dessa forma. Pelo contrário, ele queria ficar acima, ele queria ser muito mais do que Deus. Tanto ele queria subir, como ele queria se exaltar. Um trono, ele queria que o trono dele chamasse mais atenção do que a glória que existe no próprio Deus, que é o nosso Criador. E essa exaltação a si mesmo, ela traz um perigo. Porque o que a Bíblia diz? Todo aquele que se exaltar será humilhado. Mas todo aquele que será humilhado será exaltado. É uma perca de tempo você olhar para o próximo e se achar melhor do que o próximo. É uma perca de tempo você olhar para alguém e dizer assim: eu oro mais, eu canto mais, eu ensino mais, eu prego mais, eu vou mais aos cultos do que aquela pessoa. Porque todas as pessoas que usam essa expressão, para Deus não volta para casa justificado. E isso é um caso muito sério. Porque Jesus começa a contar uma história e diz que dois homens foram diante de Deus. E um disse assim: eu pago meus dízimos, frequento a casa do Senhor, faço tudo o que é necessário, mas eu não sou como esse samaritano. E o samaritano nem sequer levantava a cabeça e de longe reconhecia que era um pecador, reconhecia que necessitava de Deus, que precisava realmente de um auxílio para que a sua condição pecaminosa fosse realmente perdoada. E eles voltam para casa. E Jesus pergunta para os seus seguidores: quem voltou justificado para a sua casa? E Jesus aponta que aquele que se humilhou, aquele que reconheceu os seus pecados, as suas falhas, os seus defeitos, esse volta justificado para casa. Aleluia. Muitas pessoas têm apontado para você e dizendo: eu não sou como ela, eu não uso a roupa que ela usa, eu não uso o brinco que ela usa, eu não uso o cordão que ela usa, eu não uso a calça comprida que ela usa, porque aqui na nossa igreja nós temos doutrina, e aqui nessa igreja nós servimos a Deus em santidade, sem saber que aquilo que ela chama de santidade é simplesmente algo criado naquele ambiente, por aquele pastor, por aquele líder, simplesmente para ter um controle sobre a vida dela. Mas ela acha que por ela não fazer aquelas coisas, ela acha que é mais santa do que qualquer outra pessoa, ou é mais santo do que qualquer outro homem. E tudo isso são pessoas que vão se justificando pelo seu lado externo. Vão se avaliando pelo lado externo. Começa a olhar do pé à cabeça
Meus cabelos não estão pintados, tá ok. Meus lábios não estão pintados, tá ok. Não tem nenhum cordão no meu pescoço, tá ok. Minhas unhas não estão pintadas, tá ok. Minhas unhas dos pés não estão pintadas, tá ok. Quando eu homem, não estou de cavanhaque, tá tudo ok. Meu cabelo não está um pouco comprido, tá tudo ok. Estou de calça social, mas não estou de calça jeans. Então, tá tudo ok. Pessoas ensinadas para se avaliar externamente. Enquanto que Deus olha assim, eu não estou exigindo nada disso. Nunca escrevi na palavra, nunca disse para os meus seguidores, o meu filho foi lá na terra, nunca falou dessas proibições, mas alguém disse que isso é proibido e que dessa forma, a pessoa fazendo isso, a pessoa atinge a santidade. Externamente, perfeito, mas por dentro está podre. Com o sepulcro caiado. Deus não está nem um pouco preocupado com a sua aparência. Deus está preocupado com a intenção do teu coração. Porque quando esse anjo sobe, e ele disse, eu subirei, é o lado interno dele que estava falando. Interno dele estava falando, não o lado externo dele. Todo o orgulho do diabo era interno. Não era externo. Então as pessoas se enganam muito com as pessoas. Olhar, isso, essa mulher não é mulher de Deus, não. Olha o jeito dela. Ah, não, esse homem não é homem de Deus, não. Olha o jeito dele. Não. Essa mulher não tem como ela ser mulher de Deus. Olha a vestimenta dela. Mas quando que ela menos sobe lá no púlpito da minha igreja com essa calça comprida aí? Nem sobe. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas, estão ensinadas a olhar só o lado externo da pessoa e classificar isso como santidade. Santidade é muito mais do que isso. É o teu interior, é o que Deus tem no seu coração, mas a gente tem a língua muito grande para julgar. Mas Deus disse, não julgue para não ser julgado. E isso é a cara dos fariseus. Toda vez que você vê um crente aí por aí, te condenando pela tua vestimenta, te condenando pela vida que você tem com Deus, mas não do jeito como ele quer, ele é um fariseu. Fariseu é um fingido, um hipócrita, que gosta de se aparecer para todo mundo ver e mostrar uma santidade que não existe. E o próprio Jesus condenou os fariseus. Eles estavam bem vestidos e Jesus olhou para ele, olha, todos eles são sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Um sepulcro pintado de cal, bonitinho, perfeitinho, dentro dos padrõezinhos. E isso eles achavam que por eles mostrarem a aparência, eles estavam agradando a Deus. E Jesus, que é o Filho de Deus, olha para ele e fala, sepulcro caiado. Pintado por fora, mas tem podridão por dentro. Tem maldade por dentro. Tem pecado por dentro. Tem má intenção por dentro. A gente precisa conhecer a palavra. E essa palavra ela tem que entrar dentro dos nossos corações, ela tem que entrar dentro do nosso ser e nos limpar. Chega, irmão, de fingimento. Chega de má aparência. Chega. Deus está cansado desse povo aí fora que anda dentro de um padrão, mas que dentro do seu coração estão longe de Deus. Louvam o Senhor com os lábios, mas o coração está distante de Deus. E vive o tempo todo dizendo que foi Deus que disse. E isso se torna mais grave, porque muita coisa Deus não mandou dizer, e a pessoa está dizendo que foi Deus que disse. Cuidado com isso. E além dele querer subir ao céu, exaltar um trono acima de Deus, estou falando de Lúcifer. Olha o que ele mais queria.
e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pelo menos aqui ele foi um pouco mais cuidadoso. Eu serei semelhante ao Altíssimo, porque ele sabia que além de Deus era impossível ser. Então ele disse, eu vou subir, vou exaltar meu trono e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Então o diabo, até aqui o diabo respeitou, ele foi cuidadoso. Eu não vou ser mais do que o Altíssimo, mas eu vou ser semelhante ao Altíssimo. E essa é a doutrina do inimigo que é pregado todos os dias para a pessoa querer ser semelhante ao Altíssimo. Falar como se fosse Deus falando, orientar como se fosse Deus orientando, comandar como se Deus fosse estivesse comandando. Você fazer algo da parte de Deus é uma coisa, agora você agir como se fosse Deus é outra bem diferente. Quando Deus te usa e diz assim, minha serva, fala ali, meu servo, vai ali, fala ali. É diferente quando Deus te traz uma mensagem ao seu coração e você vai falar essa verdade para alguém. É diferente de se colocar no lugar de Deus. Tem gente que se coloca tanto no lugar de Deus que ela crê que tudo que ela falar para você e você não ouvir, ela crê que você vai se dar mal. Você vai morrer, você vai ficar desempregado, seus filhos vão ficar tudo na perdição, você vai para a sepultura e tudo de ruim vai acontecer para você, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, de carne e osso, estou dizendo. Tem muita gente assim, irmão. E é essas verdades que você não vai ouvir aí. As verdades que são disfarçadas de verdade, que são mentiras aí fora, vai dizer assim, irmão, você tem que ouvir os profetas. Sim, a gente tem que ouvir quando vier de Deus. Mas o que é que acontece? Tem muito crente aí com a vida amaldiçoada por causa de uma simples palavra, amém. O profeta chega diante de você e diz assim, olha, se você não fizer tal coisa que está relacionada a uma placa de igreja, Deus está dizendo que vai tirar o teu emprego. Aí você não tem conhecimento da palavra, você fala amém. Não é a palavra de maldição que vai te destruir, mas porque você confirmou aquela maldição. Ou então, se você não fizer o que Deus está mandando, Deus vai tocar no teu filho. Deus vai tocar na tua filha. Aí se você não tiver sabedoria, você falar amém. Já era. A profecia de Deus é clara. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. A profecia exorta, consola e edifica. Se a profecia não exortar a sua vida, se ela não consolar a sua vida e nem edificar a sua vida, ou é da carne ou é do diabo. Esse é o efeito de uma profecia que não é de Deus. Então o povo de Deus precisa ficar mais atento a essas coisas, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, mas ele faz exatamente tudo que ele tentou fazer, querendo ser igual a Deus. Como não conseguiu, agora ele quer fazer isso com as pessoas que Deus criou. Se eu não conseguir com Deus, fazer com Deus, e Deus me expulsou de lá, os que estão aqui na terra, se eu tiver a oportunidade de fazer com que o meu trono, o meu reino seja engrandecido por essas pessoas, eu vou fazer. E ele não vai fazer isso com as pessoas que estão lá fora. Ele vai fazer isso com as pessoas que se dizem conhecer a verdade, mas uma verdade parcial. E aí eu finalizo dizendo aqui, como o diabo não teve vez com Deus, e ele foi expulso do céu, o que ele vai tentar agora? Os que estão fora do caminho da verdade? Não. Os que estão fora do caminho da verdade já fazem o que o diabo quer. Então ele vem para os que já conhecem a verdade. E os que conhecem a verdade
tem que ter sabedoria de Deus e da palavra para saber quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando e quando é a carne que está falando. Porque senão, como se encontra lá em Mateus, no capítulo 7, que algumas pessoas vão chegar: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, muitas coisas eu fiz no teu nome. E o próprio Deus disse: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. E antes disso ele fala: eu nunca vos conheci. E esse texto não está falando da prostituta, não está falando do ladrão, não está falando do corrupto aí fora, mas está falando de pessoas que profetizam. Quem profetiza? Crente. Quem fala em nome de Jesus? Crente. Quem cura em nome de Jesus? Crente. Quem faz as coisas de Deus? Crente. Mas essas pessoas tentam justificar o seu erro com os dons que Deus dá. Então a palavra do Senhor para o seu coração é essa: não deixe que ninguém aponte o dedo para você e diga que você está perdida, que você está perdido. Não deixe que as pessoas digam que você está fraca na fé, porque você não anda dentro daqueles padrões do que a maioria acredita como santidade. Não permita que ninguém diga que a tua intimidade com Deus não é verdadeira. Não permita que ninguém te rebaixe ao ponto de te comparar a uma pessoa totalmente perdida e sem temor a Deus. Não permita que ninguém amaldiçoe a sua vida, nem a sua família, nem seu trabalho. Não permita. Não permita que ninguém lance maldição sobre a sua vida. Não permita que ninguém atrapalhe os teus sonhos trazendo palavras negativas. Não permita que nada atrapalhe a tua comunhão com Deus por causa da sua vida e do que você faz externamente, porque só Deus conhece o teu coração. Só Deus sabe de você. Só Deus sabe da tua comunhão. Só Deus sabe o quanto você tem suportado. Só Deus sabe o quanto você tem sofrido. Só Deus sabe o quanto você tem perseverado. Só Deus sabe o quanto o diabo tem te perseguido e você tem lutado. E Deus tem te dado vitória, mas ninguém vê. Mas Deus te vê. Ninguém te vê, mas Deus te vê. Eu não posso ver porque eu sou limitado. Sou mortal, mas Deus, que é o conhecedor de todas as coisas, conhece a tua vida e sabe do que você está passando. Aleluia. E o que você está passando, só Deus sabe, e ninguém sabe o quanto Ele tem te ajudado, porque tanta bobagem, tantas besteiras, tantas decisões para acabar com a sua vida você já teve, e Deus sempre te deu um escape, Deus sempre te deu uma palavra, Deus sempre te deu uma solução, e você está até hoje aqui, e você vai continuar até a volta do Senhor. E deixa todo mundo falar, deixa todo mundo falar o que quiser. Deus sabe do teu coração, Deus sabe da sua vida. É isso que importa. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A gente quer provar para os nossos amigos, quer provar para outra pessoa que a gente é de Deus. A gente quer provar para as pessoas que a gente é forte. A gente quer provar para todo mundo, quer provar para o pastor, quer provar para a pastora, para missionário, não sei para quem. A gente quer que as pessoas olhem para nós e digam alguma coisa. Irmão, não precisa disso, irmão. Deus conhece a tua vida. Deus sabe da tua vida. Quem te salva é eu. Quem te salva é o pastor? Não, quem te salva é Deus. Quem te justifica é Jesus. Você já está justificado em nome de Jesus. As tuas falhas, teus erros são perdoados diante do Senhor. É isso que importa. Ah, irmão, errei, errou. Você pediu perdão a Deus? Pedi. Então você está perdoado em nome de Jesus. Mas o pastor não me perdoou. Que se dane, pastor. Ah, a missionária não me perdoou. Que se dane a missionária. Deus te perdoou, Jesus te perdoou. É isso que importa.
Eu não estou aqui por outro motivo, eu estou aqui por Jesus. Você está aqui por quê? Aleluia. Você está aqui por quem? Pela placa da igreja? Pelo pastor? Pela pastora missionária? Não, nós estamos aqui por Deus. Por Jesus Cristo. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Ninguém tem direito de falar nada contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está tudo aqui na Bíblia. Só precisamos colocar essas palavras no coração. Ninguém é contra você. Nenhuma condenação é contra você, porque você tem Cristo na sua vida. E esse Cristo, é esse Jesus na sua vida, é o que vai te dar força, como sempre te deu. E isso vai continuar, porque Deus é com todos nós. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, abençoada. A gente temos que ir para a igreja para adorar o Senhor, né? Para adorar o Senhor, glorificar o seu nome. Não ir atrás de pastor, né? Não, o pastor, ele está aqui, Deus pôs o pastor para tomar conta das ovelhas, para aconselhar. Mas a gente temos que adorar ao Senhor. Às vezes na igreja você escuta uma palavrinha, já quer sair da igreja. Fala, eu não vou mais naquela igreja não. Aquela irmã falou um negócio, eu não gostei. Pastor ali falou um negócio, eu não gostei. Presbítero falou, eu não gostei. Então, a gente temos que adorar o Senhor. Vamos buscar mais a Deus. Que Deus, ele é merecedor de toda honra e glória, né? O homem não vai fazer nada por você não. Quem faz é Deus. Deus é que faz por cada um de nós. Quando a gente estamos aí precisando de alguém, às vezes a pessoa vira as costas para você, mas aí a gente vai atrás de Deus e dobra nosso joelho e ora, e Deus entra com providência. Quando você menos espera, Deus ali, ó, entrou com providência ali na sua vida. Não é o homem que vai te abençoar, não é ninguém que vai te abençoar, é Deus que vai te abençoar, é Deus. É o único que abençoa, que cura, que liberta e que abençoa grandemente vidas. Então vamos buscar o Senhor, vamos dar o nosso melhor para Deus. Que Deus é merecedor de toda honra e glória. Só Ele que perdoa. Você errou, peça perdão a Deus. Nem aqui foi dito, o pastor disse, né? Peça perdão a Deus. O homem não vai te perdoar, quem vai te perdoar é Deus, é o único. Louvado seja Deus. Então vamos ficar firmes na presença do Senhor. Para finalizar, eu quero chamar aqui as crianças para louvar. Aleluia. Você não? Você não.